Olá, eu sou Débora Lopes e você está em Reflexões Matinais. Não sei vocês, mas cresci ouvindo que guardar raiva é como tomar veneno esperando que o outro morra. Ou então que quem vive com raiva nunca encontra paz, que a raiva é cega, que a gente não deve deixar a raiva nos dominar, que enquanto eu estou sentindo raiva, a outra pessoa está vivendo a vida dela, que raiva atrai muita coisa ruim. Ou ainda, que se eu sinto raiva, é porque alguma coisa não se curou dentro de mim. A raiva sempre foi tratada como uma emoção menor, indesejada, quase vergonhosa. É interessante que essas crenças foram cultivadas em mim por causa de uma educação familiar muito pautada na religiosidade. Deus é amor, devemos amar ao próximo. Mas quando a gente cresce, logo percebe que sempre contam pra gente as partes bíblicas que lhes convém exatamente para gerar o tipo de comportamento socialmente aceito. Eu gostaria que tivessem me dito que Sodoma e Gomorra não foram destruídas por excesso de amor, assim como o dilúvio não veio como uma demonstração de afeto. Mas a realidade é que foi ira, irritado, contrariado com a desobediência humana. Deus demonstrou todo o seu descontentamento. E não foi uma bronquinha à toa não, né, gente? Foi destruindo tudo, devastação total. Talvez você queira retrucar meu argumento, dizendo que Jesus era diferente, que ele demonstrou o seu amor à humanidade, deu a sua vida por nós e que quando andou pela terra foi um homem bondoso, curando doentes e perdoando pecadores. E você tem toda a razão. Confesso que eu tenho muito apreço pela figura de Jesus. Especialmente porque, enquanto humano na Terra, mesmo sendo uma figura espiritual de altíssimo calibre, aí, para os que acreditam, Jesus foi essencialmente humano. Ele foi capaz de demonstrar seu amor curando sim as pessoas, fazendo outras refletirem sobre o julgar e excluir o diferente, e colocou em xeque os privilégios da elite. Mas Jesus também foi capaz de se indignar. Você se lembra de uma vez em que Jesus estava no templo, adolescente ainda, língua de chicote, respondendo à própria mãe, quando ela aflita o tinha procurado sem achar? Quando Maria chegou para saber de Jesus onde ele tinha se enfiado, ele disse: "Não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai?" Se eu chego para minha mãe toda preocupada, depois de ela rodar o mundo, tentando me encontrar com essa respostinha, era retaliação na hora. O tom de Jesus para a própria mãe era de impaciência. Não porque ele não amasse ou respeitasse Maria, mas porque ele esperava que ela, sabendo quem ele é, ela não tivesse dúvidas sobre onde encontrá-lo. Outra ocasião que eu gosto muito, pura expressão da raiva de Jesus, foi aquela em que ele, já mais velho no templo, expulsou os vendedores que usavam o local indevidamente. Jesus não chegou pedindo para a galera: "Por favor, vamos lá, vocês estão no lugar errado." Foi um total barata voa, gente. Jesus expulsou a galera igual cena de novela, derrubando tudo no chão. Eu não estava lá, mas pelo relato, é assim que eu imagino. Foi com toda a sua raiva que Jesus botou os comerciantes do templo para correr. Jesus era capaz de se indignar e não ficar calado. Esse é o ponto. Deus era capaz de se indignar e não ficar calado. Eles extravasavam as suas frustrações, raiva e ira, e muitas vezes de uma maneira extrema. Vimos aí que Deus botava para quebrar, destruindo cidades inteiras, a humanidade inteira. Né? No dilúvio ele deixou só Noé e a família. Além da ideia de Deus e de Jesus, paz e amor, eu gostaria de ter sido ensinada sobre Deus e Jesus que sentem raiva e ira. Isso teria me feito acolher a minha raiva como uma emoção comum, tanto quanto as outras, e não rejeitá-la como algo negativo, ou para além. Isso teria me autorizado a expressar a minha raiva. Gente, eu sei que raiva e ira não são rigorosamente sinônimos. A psicologia, a filosofia e até a teologia podem distingui-las de maneiras diferentes, mas para este ensaio, eu peço uma licença simbólica. Vamos tratá-las como expressões de um mesmo movimento de inconformismo
diante daquilo que nos fere. Ok? Voltando, então, à construção do nosso raciocínio. Talvez esse desprestígio que a raiva sofre não seja um acaso. Talvez exista uma razão para termos aprendido a desconfiar tanto dessa emoção que deveria ser comum como todas as outras. E aqui eu quero trazer um autor chamado Byung-Chul Han para me ajudar a continuar neste ensaio falando mais sobre a raiva. O Chul Han diz que vivemos em uma sociedade muito diferente das anteriores. Antes predominava a disciplina. Havia alguém dizendo o que fazer, impondo regras, exigindo obediência. Hoje, quase ninguém precisa nos vigiar o tempo todo. Nós mesmos fazemos isso. Cobramos produtividade, sucesso, felicidade, autocontrole e desempenho de nós mesmos sem que ninguém precise mandar. Viramos ao mesmo tempo patrão e empregado de nós mesmos. É isso que o Chul Han chama de sujeito do desempenho, no seu livro A Sociedade do Cansaço. Um sujeito que acredita que tudo depende exclusivamente do próprio esforço. Então o antigo você deve foi substituído pelo sedutor você pode. Você pode crescer, pode vencer, pode prosperar. Você pode dar conta de tudo. E o que ele destaca no livro é que, embora pareça libertador, existe uma armadilha aí. Se acreditamos que tudo depende apenas de nós, também passamos a acreditar que todo fracasso é exclusivamente culpa nossa. Aos poucos, deixamos de nos perguntar quem está produzindo esse sofrimento, para perguntar o que há de errado comigo. E talvez seja justamente aí que a nossa raiva se perde. Se não há mais um responsável externo, contra quem vamos nos indignar? A revolta que poderia denunciar injustiças, questionar estruturas ou estabelecer limites passa a ser dirigida para dentro. Ela se transforma em culpa, autocobrança, ansiedade e na sensação permanente de que nunca somos bons o suficiente. Eu estou citando esse autor porque ele propõe para a gente olhar a ira numa perspectiva de potência. Em A Sociedade do Cansaço, o livro dele, ele diz que a ira é uma capacidade que está em condições de interromper um estado e fazer com que se inicie um novo estado. A ira é o que nos permite dizer não. É ela que rompe a conformidade, interrompe a adaptação automática e nos faz perguntar se o problema está realmente em nós ou nas condições às quais estamos tentando nos adaptar. Percebem como talvez não seja à toa que a raiva seja colocada socialmente em um lugar de tanto desprestígio? Uma pessoa incapaz de se indignar dificilmente questiona. E quem não questiona tende a suportar mais, adaptar-se mais e culpar-se mais. Se você gostou desse Reflexões Matinais, envia para todo mundo, deixa a tua curtida no vídeo e até a próxima!